Vamos falar de Flamengo. Não, fala certo. Corinthians e Flamengo em Itaquera. O jogo que foi ontem. O jogo que fechou a rodada, né? E o Flamengo abriu o placar e o Corinthians empatou com o Yuri Aberto, né? Foi 1-1 esse jogo. E vamos começar com o Luiz. Ô Luiz, o Flamengo do Léo Jardim, ele é bem diferente do Flamengo do Felipe Luiz, né? É um Flamengo um pouco mais reativo, um Flamengo um pouco mais direto, né? Tava funcionando, né? Tava funcionando, principalmente ali no primeiro tempo, ali tava funcionando. O Corinthians não estava conseguindo chegar ali na área do Flamengo, ali, principalmente no início ali. E o Flamengo, então, tanto foi que o Flamengo já fez um gol ali logo no primeiro tempo. Gosta desse estilo de jogo direto do Flamengo, Beto? Gostou dessa partida? Cara, o time do Flamengo é bom, apesar do Leonardo Jardim ter outra filosofia. Eu reparo que ele marca 2 linhas de 4, cara. Tipo Simeone. A linha de 4 atrás, 4 no meio e 2 na frente. Eles vão revezando ali. Ontem, na hora do gol, se for reparar, estão com 2 linhas de 4 e 2 na frente. Mas mesmo assim, o mérito do elenco do Corinthians foi um belo gol. E o Memphis Depay ditou todo o gol, todo o ritmo do gol. Ele falou desde o início o que os caras tinham que fazer. Impressionante. Apesar de ter dado um migué ali para sair, ele ditou o que os caras tinham que fazer, porque ter um cara desse no meio de campo ali, apesar de ser atacante, é um cara muito extra classe, né? Muito bom. Mas esse time do Flamengo é bom, cara. Tem muito o que falar. O time é bom, se botar para jogar, é candidato igual o Palmeiras. Vão brigar lá em cima. Gostou do jogo do Paquetá, Beto? Só se botar o Tite aí. O Tite consegue estragar qualquer time. Paquetá é meia, né? Paquetá não é Everton Ribeiro, cara. Paquetá ele é lento, entendeu? Mas ele joga de meia, segunda ali. Né? Ontem ele tava caindo mais pra direita. Mais pra ponta, só que os laterais do Flamengo passam direto. O Alexandre nem tanto. O Alexandre vem cortando mais pelo meio. Quando tem um lateral horrorosa, que passa, é fácil jogar. Partida horrorosa do Alexandre ali. E ali, né, pô? Pior jogador. Nosso goleiro da seleção também, olha. Vou te falar, quem acha que esse cara tem que ser convocado, pelo amor de Deus. Eu achei foi lindo. A pegar pênalti. Achei foi lindo, que eu acho que ele tá com um salto muito alto. Não, sério mesmo que os caras acham que o Ancelotti vai tirar o Alisson pra botar ele pra pegar pênalti. Não, isso não existe, cara. Já vi gente falando isso, já na imprensa. Pô, é igual o Carlos Miguel. Ele é pegador de pênalti, mas não me passa confiança. Então eu prefiro ter um exemplo, o Everton do Palmeiras, que não pega pênalti, mas um goleiro seguro embaixo da trave. Que é o caso do Alisson. Pô, o Alisson é um goleiro fudido, mano. Só que ele tem deficiência pra pegar pênalti, tá ligado? Nem todo mundo é perfeito. Nem todo mundo é um Dida, um Marco. Eu acho o Hugo aí, aproveitando a fala, o Hugo um goleiro comum, mas pegador de pênalti. Esse é o grande diferencial dele. Ele é de comum, Comum não quer dizer que o cara é ruim, tá? Quer dizer que o cara é na média. Não tem nada de ruim. O Fábio é melhor que ele. O Fábio é melhor que ele. Com 45 anos. Mais seguro. O Gabriel. Eu acho. Esse estilo do Léo Jardim, que nós estávamos falando pro Beto, é um estilo mais direto. Dá para ver pela posse de bola, né? O Flamengo sempre foi um time, com o Felipe Luiz principalmente, sempre foi um time que trocava muito passes e tudo mais. Sempre tem, se eu não me engano, acho que temporada passada só um jogo que o Flamengo não ficou com a posse de bola maior do que o adversário, foi isso? Foi. Não, não, mas eu acho que dois ou três. Acho que foi contra o Bayern, acho que foi isso. Teve mais uns 2 jogos aí que o Flamengo não conseguiu.
mas poucos jogos. Mas esse estilo de jogo aí que muita gente falava que não ia dar certo, por enquanto tá dando certo, né? O Léo Jardim segue invicto, né, Gabriel? Léo Jardim segue invicto, mas vou te falar, cara. Eu acho que o Daniel do Flamengo é o time que dita o jogo, né? Que dita o ritmo do jogo, que... Enfim, eu particularmente gosto de um time que pressiona, que tá ali sempre em cima. O Flamengo fez isso nos primeiros minutos. O Souza ali vacilou, que eu achei foi bom ele ter vacilado, que eu acho que ele tem um salto alto ali, que Deus me livre. Mas a qualidade do Flamengo não se pode errar, né? Mesmo assim, alguns jogadores ainda estão embaixo, o Arrascaeta ainda não conseguiu entrar na melhor performance física, mas depois do gol o Flamengo baixou mais as linhas, deixou o Corinthians jogar mais, e eu acho que isso não é o DNA do Flamengo, né? Eu sei que é difícil um time manter ali a pressão todo o tempo, os 90 minutos ali. 90 não, né? Digamos até o primeiro tempo, 45 minutos, 30 minutos de jogo. Geralmente é os 15 primeiros minutos. Mas o Flamengo acho que baixou muitas linhas. Eu nunca tinha visto, desde o Felipe Luiz, o Flamengo baixar tanto ali. Às vezes até no corte ali da transmissão, não dava para ver os jogadores do Flamengo no campo de ataque do Corinthians. Mas é isso, gostei do jogo do Paquetá, jogou bem, mas enfim, um jogo que estava sendo um jogo ótimo, jogado, os dois times até que buscando, foi manchado aí, infelizmente, pela arbitragem, né? É isso aí, Gabriel. Nosso diretor... Nossa, cadê? Chama ele foi no banheiro, foi fazer o que? Ô, Gabriel. Oi. O que tu comentou ali de baixar as linhas... Chamou muito o Corinthians, cara. Tá propício. Vai chamar. O Corinthians estava com o Yuri Alberto, Memphis, Bidu tá jogando bem. Joga muito. Se pega uns caras de qualidade, vai brincar com a sorte numa jogada muito rápida. Muito rápida. O Flamengo baixou as linhas, Bidu, cara. Cachorro Bidu. Foi um ponto agora. O Flamengo é o que eu reclamo linhas. do Palmeiras. Se garantir muito com a defesa é foda. O Flamengo pareceu o Palmeiras depois que faz o gol, filho. Fez o gol, baixou as linhas. E aí o primeiro tempo foi excelente, velho. Aí depois... Mas assim, eu quero parabenizar até o Leonardo Jardim, porque depois da expulsão ali, ele soube ajeitar defensivamente o Flamengo de uma maneira que o Corinthians praticamente não conseguiu fazer nada, a não ser uma finalização do Yuri Alberto ali, que fez uma defesaça do Rossi, mas assim... Foi a defesa do jogo, tá? É o que, Daniel? Não escutei. Quando o Abel faz isso, ele é criticado, né? Tu critica, né? Agora mas aqui eu tô falando do contexto. cenário que você não tinha um jogador. Não, mas o Flamengo tá com a menos, não tá com a mais. Uma coisa é 11 contra 11 ali, filho. Outra coisa é 10. E um time do Corinthians a gente não sabe da força dele ali. Entendeu? O time do Corinthians, os 11 ali, os 11 titulares são bons, mano. São bons. O Daniel, foi um jogo bem equilibrado, né, Daniel? 13 finalizações para o Corinthians, 10 finalizações do Flamengo, 2 no gol para cada um. E uma finalização também na trave para cada um. Foi um jogo bem... Eu achei até que o Corinthians jogou melhor do que eu imaginava, né? O Corinthians que vinha de uma má fase. O torcedor do Corinthians agora pode ter esperança que o Corinthians possa vir jogar melhor se ele manter esse ritmo que ele jogou contra o Flamengo? Cara, é o Corinthians, mesmo o Corinthians do ano passado, o campeão da Copa do Brasil. É o Corinthians que escolhe os jogos, né? Escolhe, parece que quer... Agora vamos vestir aqui a camisa do Corinthians, vamos entender que essa camisa aqui é pesada e vamos jogar. Parece ser isso, porque contra time de menor expressão, contra a Chape, contra outros times, o Corinthians parece que não quer jogar, é um time muito fraco, muito limitado. E poupa até os jogadores, né? Muito sem sal, assim, né? E aí quando pega, vamos enfrentar o Flamengo, agora a gente tem que dar vida, agora aqui tá na frente da Fiel, eu vou dar um carrinho aqui no jogador, eu vou chamar a torcida, o Hugo vai fazer a defesa, vai vibrar. Por que não faz isso o campeonato inteiro?
Se fizesse isso o campeonato inteiro, o Corinthians seria campeão, pô. Essa é a verdade. Mas o Corinthians continua sendo o mesmo Corinthians do ano passado que está escolhendo jogos. Deu certo ano passado, escolheu jogos, jogou bem, jogou a Copa do Brasil, foi campeão. Mas vamos ver esse ano. Então, assim, começa muito oscilante, né? O Corinthians começa muito oscilante. E falando um pouco do jogo, né? Cara, eu acho que foi um jogo bem tático, assim, né? Dos dois lados. O Flamengo baixou a linha ali, como o Gabriel falou, fez o gol, baixou a linha. O Corinthians, como eu falei, naquela de escolher jogo, pô, estamos jogando contra o Flamengo, na nossa arena, vamos para cima. Fez um belíssimo gol, um gol de toque de bola. Isso mostra que o Corinthians tem capacidade de jogar bola mais. Isso mostra que o Corinthians tem capacidade, tem elenco e tem jogadores que podem jogar mais futebol. É uma pena que esse jogo teve esse lance aí da arbitragem, que acaba, como sempre, a arbitragem brasileira querendo se aparecer no jogo, né? O árbitro brasileiro, ele quer se aparecer, ele quer chamar atenção, ele quer ser o assunto mais comentado da semana, porque não é possível, cara. É todo jogo grande, é um Corinthians e Palmeiras, é um Corinthians e Flamengo, é um Palmeiras e São Paulo, sei lá, Santos versus o Cruzeiro, que teve polêmica também. Os árbitros querem se aparecer, eles querem se mostrar mais que o jogo, e acaba ofuscando um pouco o que é o espetáculo do futebol brasileiro, que a gente preza tanto que o nosso futebol brasileiro seja bem jogado, que o nosso futebol brasileiro tenha visibilidade lá fora, mas com esse tipo de arbitragem não tem como, infelizmente é horrível. Árbitro FIFA, hein? É o melhor.